Também apresentar para vocês a Bela, que é a artista urbana, que vocês já conheceram. Felipe Arana, que é um trovador chileno, vocês já tiveram a oportunidade de escutar um pouco da sua música. Também o Gabo, trovador argentino, vocês já tiveram a oportunidade de ouvir um pouco. E vamos convidar também a Elaine de la Cruz, que acabou de chegar de Cuba, ela veio direto, né, passou pelo Rio, deve estar bem cansada, mas veio muito ânimo para estar participando aqui com a gente desse evento. Boa tarde, meninos. Nossa, tem alguém me ouvindo? Boa tarde, meninos. Agora melhorou. Bom, o tema desse nosso bate-papo, e a ideia é que seja realmente um bate-papo, uma coisa mais descontraída, a gente vai falar um pouquinho da língua de Camões e de Cervantes, e também nos une a importância das línguas faladas na América Latina, né? Nós fazemos parte desse grupo. Bom, antes de começar, eu só vou organizar um pouquinho para ficar de maneira bem tranquila. Não vai ser um bate-papo muito extensivo, não. Eu vou fazer algumas colocações, depois a gente vai obedecer mais ou menos uma ordem. A Helena, a Dela, o Felipe, e a gente encerra com o Gabo. E aí, para a gente também poder aproveitar um pouquinho para vocês fazerem perguntas, tirarem dúvidas, fazerem colocações. Às vezes a gente nem quer perguntar nada, mas a gente quer falar alguma coisa que acha importante no tema. Então esse vai ser o momento, ok? Combinado? Depois disso, a gente vai para a parte mais gostosa da tarde, que é um pouquinho de música. Tudo bem? Vamos lá. É com imensa alegria que eu participo desse encontro aqui, porque é realmente um encontro de integração. Olha que grande oportunidade a gente tem, né, de trabalhar com duas línguas, a língua portuguesa e a língua espanhola, no mesmo lugar e de maneira tão agradável que a gente possa se comunicar. Claro, português e espanhol são línguas bem próximas, mas nem todo mundo encara isso de maneira tão agradável assim. Primeiramente, eu vou começar falando com vocês sobre a minha experiência profissional. O que eu estou fazendo aqui nessa história? Bom, eu sou professora de letras, aliás, estudei letras, fiz português e espanhol. Trabalhei até o ano passado nas duas disciplinas, hoje somente no espanhol, que para mim é uma delícia. Alguém aqui estuda espanhol? Nossa, legal, legal. Então hoje com certeza vai ser bastante proveitoso. E aí eu vim descobrir toda essa realidade das duas línguas, né? O que isso influencia diretamente na minha vida profissional? Primeiro, eu adoro viajar. Então, para mim é um prato cheio poder conhecer a língua e a cultura do outro e aprender mais a cada viagem que eu tenho possibilidade de fazer. Segundo, é com que eu trabalho, né? E o mais bacana de trabalhar dando aula de espanhol é despertar no outro o interesse pela cultura do outro. Vocês já pararam para pensar que a gente aqui na América Latina, né, o nosso grande Brasil, que é o único que fala português nessa história toda, ele está cercado de 20 países que falam espanhol? É muito interessante. E detalhe, vocês vão ter oportunidade hoje de ouvir um argentino que tem um sotaque diferente, as cubanas que tem outro sotaque, um chileno que tem outro sotaque. Então, engraçado, como é que pode a mesma língua ter tanta diferença assim no falar? Quer ver um exemplo? A gente mora no Brasil. Já deu para perceber que o jeito de eu falar é igualzinho de vocês? É igual de vocês? Meu sotaque é de onde, hein? Do Rio. Eu sou carioquíssima da gema. Faz um ano que eu estou morando em Itaperuna, trabalhando no Instituto Federal Fluminense. Então, de primeira, vocês já me identificaram. Imagina esse pessoal comigo aqui na mesa, que também fala a mesma língua, só que, por estar em lugares diferentes, vão ter maneiras de falar diferentes. Quer ver um outro exemplo? Eu costumo brincar muito que o português e o espanhol são línguas irmãs. Por quê? São filhos da mesma mãe. Quem é a nossa mãe da língua aí? O latim. Vocês souberam que o latim tiveram 5 filhos? Português, espanhol, francês. Faltam 2. Italiano, falta 1. Esse é o mais difícil. Romeno. Olha sobre essa... Nossa, mas o romeno tem a ver com o português? Claro que tem. Por incrível que pareça, eu tenho amigas romenas. Quando elas falam, eu não entendo nada.
Mas um dia elas me chamaram a atenção, olha aqui, Maria Célia, olha o verbo amar no presente do indicativo. Eu amo, tu amas, ele ama. Gente, parecia português, igual na escrita. E aí a gente começa a descobrir essa identidade. O grande barato disso tudo é a gente poder perceber que o latim... Você sabe onde é que nasceu o latim? Nasceu num lugar chamado Látio. Látio é uma cidade da Itália, e aí ele se propagou com todo o Império Romano. Os romanos, na época, lembra daquele filme de Cristo, na época de Cristo, que os romanos é que mandavam no pedaço? Pois é, aconteceu exatamente isso. Os romanos saíram desbravando os lugares, desbravaram 5 lugares: Romênia, a Itália toda, França e a Península Ibérica, composta por Portugal e Espanha. E aí depois a nossa língua veio para o novo continente. E hoje ela se propaga no novo continente nas suas mais relevantes formas, das suas maneiras mais variadas, em pronúncia, em cultura, em troca de identidade, em reforçar a identidade de cada um através desse olhar multicultural. Só para encerrar aqui, me parece muito pertinente esse tema, já que nós estamos homenageando Pablo Neruda, um autor chileno. Diz assim, tem um fragmento dele que eu acho incrível: que bom idioma o meu, que boa língua herdamos dos nossos conquistadores. Saímos perdendo, saímos ganhando, levaram ouro e nos deixaram ouro, levaram tudo e nos deixaram tudo, nos deixaram as palavras. Graças a Deus que a gente hoje pode participar dessa comunhão entre o português e o espanhol, herança deixada por Cervantes, deixada por Camões, e que hoje faz parte das nossas vidas, não só nas salas de aula, mas também ampliando o nosso horizonte mundo afora, através das nossas viagens, das nossas leituras, das nossas conversas. Vou passar a palavra então para a Len, para ela falar um pouquinho mais a respeito desse assunto. Ante todo, muchas gracias por permitirme compartir con ustedes este momento, la energía de Brasil, que está en primer lugar en la tierra brasilera. Cuando venía para acá solo conocía al chofer, y de la tierra emana una fuerza enorme, es maravillosa. Y su gente, por supuesto, que también tiene que ver mucho con los cubanos. Quizás los de Latinoamérica, aunque no hablamos el mismo idioma, son los que más tienen que ver porque tienen influencias en su formación muy parecida, transculturaciones de muchas regiones de África y de lugares europeos muy cercanos. Como habían dicho, la península ibérica, que está pegadito ahí Portugal y España. En este contexto yo quería referirme o sumarme con ustedes a hacer una mirada a la importancia que tiene tanto la voz hablada como la voz cantada en la difusión de las lenguas, y de esta manera en la difusión de nuestras culturas, de nuestras identidades, viendo nuestras identidades como todo lo que tenemos nosotros atrás que recordar, que se ha vivido, que se ha hecho y que vale la pena conservar y difundir a otras personas como orgullo de nosotros. Tanto ha ayudado la lengua, mejor dicho, la voz hablada, como la voz cantada. Es la voz, el mismo instrumento o medio que se utiliza para establecer la comunicación. Lo que en un caso los medios expresivos se comportan de una manera y en el otro caso de otra. Ambas, tanto la voz cantada como la voz hablada, se articula, se emite gracias al mismo sistema de fonación. Llamamos sistema de fonación a todo el sistema de órganos del organismo del ser humano que ayudan a que se logre escuchar posteriormente la voz, a emitirla y luego escucharla. Ahí está incluido tanto en la voz hablada como en la voz cantada todo el sistema respiratorio. La voz no es nada más que aire que cuando sale se convierte en sonido. El sistema respiratorio, el sistema óseo muscular, el sistema digestivo, el sistema nervioso,
Dentro del sistema nervioso, toda la cultura que la persona ha acumulado se refleja en la lengua hablada, en la voz hablada y en la voz cantada. Ambas se articulan, como ya dije, ambas se emiten, ambas logran una melodía. Entendemos por melodía la combinación de sonidos que hacemos con diferentes alturas, las diferentes relaciones de alturas que existen, los más agudos, los más graves. Eso se logra lo mismo en la voz hablada que en la voz cantada, una melodía. Lo que en el caso de la música, la voz cantada es un nivel melódico mucho más elaborado, porque hay mayor conciencia en el uso de la lengua. La lengua hablada o la voz hablada fluye de manera espontánea. Cuando es cantada, tanto el compositor como el intérprete lo hacen todo mucho más consciente. Ya dijimos que ambas se articulan, ambas se emiten, ambas transmiten una melodía, ambas tienen ritmo. Ambas tienen muchas cosas en común, pero vamos a recalcar eso: ambas tienen melodía y ambas tienen ritmo. De ahí podemos inferir que tanto la voz hablada como la cantada puede convertirse en un arte. Existe el arte de la oratoria. Las personas, mientras más dominen el sistema de fonación, cómo funcionan todos esos órganos. El sistema de fonación, hay quien dice que es un sistema parásito, porque coge un poquitico de un sistema, el nervioso, el otro, y conforman ese grande. Mientras más dominemos el sistema de fonación, mejores cantantes tal vez seamos, y mejores oradores tal vez seamos. Ambas voces podrán funcionar mejor. Y ya en la práctica, la voz cantada ha ayudado muchísimo, y en nuestra América hemos tenido nosotros importantes ejemplos de eso. Importantes ejemplos de la transmisión de nuestras palabras, de nuestras formas de decir, pero a su vez de nuestras identidades, de lo que tenemos en común, de lo que tenemos parecido todos los americanos. Como dijo nuestro José Martí, cubano, pero era de toda América, decía nuestra América, lo que tenemos de parecido y lo que tenemos de diferente. Eso es algo que es bueno aprender a disfrutarlo, como decía la profesora. Es un placer poder conocer otras culturas y descubrir cuán parecidos somos y cuán diversos somos a la vez. Y eso nos lo facilita la comunicación a través del habla. Entonces, en el caso de la lengua cantada, ha generado, por ejemplo, en el siglo XX, movimientos culturales que dicen muchas personas que se unen para hacer cosas parecidas dentro del plano del arte. Me refiero, por ejemplo, sobre todo a partir de la década del 60, en Argentina se dio el movimiento de la nueva canción en Argentina, en Chile igualmente. Casualmente, los movimientos más fuertes de la cancionística en el siglo XX están representados hoy aquí, que sirvieron, en muchos ejemplos se dieron en otros lugares de América, pero como movimiento de la canción se gestaron fundamentalmente en Argentina, en Chile, en Cuba con la nueva trova y la bossa nova también en Brasil. Casualmente están esos 4 países aquí representados. En estos movimientos todos mostraban lo identitario de sus lugares, pero tenían muchas cosas en común. Ambos utilizaban como principal bandera para comunicarse, levantaban la voz cantada, la canción. No era un movimiento literario, no era la lengua escrita, no era un movimiento danzario, ni de manifestaciones en las calles, era la canción, la principal bandera. Y fue enarbolada de manera muy fuerte. Muchas personas se comprometieron en gran medida y se buscaron muchos problemas por levantar como bandera la canción. Dentro de la canción se hacían acompañar todos estos movimientos de estos 4 países, sobre todo estos 4 países, aunque se dieron ejemplos muy buenos en otros más de América. Todos utilizaban la guitarra, un instrumento acompañante que es muy representativo de la identidad de América, pero también muy fácil de utilizar. Donde quieras. Guitarra y violón. Ah, violón, sí, la guitarra, violón. Es muy fácil de utilizar, donde quiera se paran y empiezan a hacer sonar la lengua que lo representa.
lo que de manera cantada, con una guitarra, un instrumento fácil de trasladar a donde quiera. Estos 4 movimientos también prestaron mucha atención a la calidad de los textos. Las canciones se pueden hacer con mayor o menor calidad en los textos y se puede disfrutar en todas las épocas, pero sin duda de estos 4 movimientos estaban canciones que resultaban ser poemas, valiosos poemas. Y además estos 4 movimientos hacían acompañar las canciones del folclore, de lo representativo de la música de los diferentes lugares más oriundos, ya sea del campo o de la ciudad. Se reflejaba el folclore o lo tradicional en el acompañamiento, ya sea con la guitarra o cuando incluían otros instrumentos musicales. Bueno, en resumen, que es importante comunicarnos, muy importante la comunicación que se logra con la voz hablada, pero también muy importante ha sido, es y podrá ser a través de la voz cantada. Creo que puede llegar a ser mucho más disfrutable si lo logramos a través de la voz cantada, porque como el arte en general despierta en nosotros, estoy hablando muy rápido, no, como todo el arte en general, el canto despierta en nosotros sensaciones estéticas, éticas, enormes, a veces inimaginables. La lengua hablada, de manera coloquial, nosotros la desarrollamos por necesidad. Las necesidades primarias las resolvemos con la lengua hablada, pero las necesidades más sublimes del hombre podemos satisfacerlas a través de la voz cantada. Creo yo, en mi modesta opinión, porque el medio expresivo sale del propio ser humano, la materia prima. ¿Cómo se diría materia prima en portugués? La materia prima de la voz cantada es el aire que respiramos, esa misma energía que tomamos nosotros para vivir. El equipo de voleibol de Cuba, que es una persona de gran calidad, que se llama Mireya Luis, es una mujer de media estatura, pequeña, negra, muy eléctrica en los juegos, y entonces nosotros admirábamos cómo esa persona podía hacer ese juego, cómo se remarcaba. Y cuando la televisión o Globo le hizo una entrevista, nos encantó porque nos dio una dimensión que no esperábamos de un deportista. Una fala buena, muy tranquila, hablaba de sus cosas. Y mi hija dijo que si tenían una niña, le pondrían su nombre. Y entonces para mí fue una lección, porque es un pueblo del interior de Espíritu Santo, que incluso tuvo la experiencia con estudiantes que por la primera vez habían escuchado hablar español, y entonces para él era un poco exótico. Yo me vi en una situación de persona exótica con el español, y me dije, interesante, tal vez si esta historia yo la hubiera escuchado en Río de Janeiro, en Sao Paulo, en Salvador, en una ciudad más importante, yo hubiera comprendido, porque las personas viven en contacto y en la comunicación como otras realidades, pero en un pequeño pueblo del interior de economía cafetalera en una época en el cual la circulación de la información es muy limitada, que una familia haya tenido esa distinción de darle el nombre a una de sus descendientes, un nombre de una cubana que nosotros admiramos, porque una persona destacada, para mí fue una lección de cómo la comunicación puede en estos días pasar más allá y valores que hay detrás de ellos. Y para la anécdota, concluir, yo le regalé un dibujo, yo me puse de lo más contento porque la niña en la manifestación yunina era la novia. Está el novio y era la novia. Entonces yo le regalé un dibujo, nos hicimos fotos, y
la vida hace buenas las cosas. A través de una periodista cubana, yo hice llegar la anécdota a Mireya, porque se escribió en un portal de noticias de Cuba que se llama Cuba Debate, y yo escribí la historia y se le hizo llegar a la persona. Eso para que ustedes vean a veces el ejemplo. Yo digo que no hay nada más hermoso en las personas que el hecho de cuando uno hace bien su trabajo. Un profesor hace bien su trabajo, a pesar que tenga media jornada de inglés en referencia al inglés. No tengo nada contra el inglés, pero hay una desproporción atendiendo a la realidad del país. Estados Unidos, que es un país de habla inglesa, la Guyana inglesa, que está en frontera con Brasil, pero los vecinos del Brasil, la mayoría hablan el castellano. No hay que inquietarse. Yo pienso que la realidad de la misma sociedad brasileña llegará un momento en que las personas comprendan la importancia del idioma, de comprender otras culturas, otras maneras diversas de expresión. Y saludo a los alumnos que se interesan por la lengua española, o el castellano, mejor dicho. Es muy importante hacer la diferencia. Y eso es un impulso fundamental en la formación integral del ciudadano. Es algo que es bienvenido siempre. Y espero que ustedes puedan continuar, que puedan aumentar las horas. Yo creo que hay aquí una directora de una escuela de idiomas. Hagan cafés como se dice, lugares donde las personas vienen a hablar en español, una especie de café o chá, ¿cómo decían la época? Chá literario, o chá de que las personas vengan a hablar. Socorro, que es un ejemplo. Esta señora que está aquí, la primera vez que yo la encontré me dijo: yo he aprendido a hablar el español por internet. Sim. Lá em Roxa, se alguém quer. Es un método, es decir, cuando las personas tienen el interés y sobre todo la curiosidad, no hay nada más importante que la curiosidad para interesarse en cualquier actividad que sea. Muchas gracias. Eu vou falar, mentira, não falo espanhol não, só falo inglês. Bem, meu nome é Roberta, eu sou diretora da Escola de Idiomas aqui em Bom Jesus, né, a galerinha de espanhol tá aí hoje. E quando falou assim, eu quero, quem quer fazer pergunta e tudo, eu falei assim, gente, eu quero, mas eu acabei de chegar, como é que eu vou fazer uma pergunta? E realmente, às vezes, o que acontece quando a gente tem algum evento e tudo. Eu estava dando aula desde 7 e pouca da manhã e meu horário se estenderia até quase 10 da noite. Eu tô lá, gente, o evento vai acabar às 5 horas, eu quero ir lá um pouco, eu quero ir lá um pouco. Aí eu falei, não, vou cancelar uma aula porque o evento vai ter uma vez no ano. As turmas vieram desde cedo, mas aí eu falei, não vou cancelar e vou um pouquinho. E realmente fica aquela curiosidade de querer saber mais e de questionar, mas realmente eu peguei no finalzinho, né, vou poder participar um pouco mais. Mas é o que realmente acontece com esses alunos que passaram por aqui, às vezes ficam curiosos, mas dá aquela vergonha de perguntar e tudo. E ao mesmo tempo, eu costumo dizer que às vezes... Tá, vou passar para ela, vai. Então, às vezes, passa por nós aquela curiosidade imensa de conhecer, de saber, e ao mesmo tempo muitas pessoas não se interessam. Hoje, realmente, poderíamos estar aqui com esse salão lotado, mas acontece, tanto aqui como em outros lugares também, a gente tem os eventos e não tem aquela presença assim. Mas, acho que cabe um pouquinho a cada um de nós fazer aquela inveja nos outros, uma inveja boa. Foi tão legal, você perdeu, pra gente aguçar um pouco mais os nossos estudantes, as pessoas que... Porque às vezes a gente tem tanta... Olha que cultura rica, a brasileira, a de todos esses países, às vezes a gente se entrelaça em alguns aspectos e a gente não tem a oportunidade de falar um pouco sobre isso. Foi o que ele falou. Hoje, infelizmente, o pessoal está viciado em celulares, na internet e de uma maneira não saudável, né? O Facebook e tantas outras coisas que por um aspecto é positivo, mas na maioria das vezes está se tornando um vício e um aspecto muito negativo, o que reduz toda essa visão
que a gente poderia ter de vários aspectos culturais, dos idiomas e tudo. Ela falou ali também da questão dela aprender um pouco pela internet, mas esse contato realmente que a gente tem. E é muito interessante. Hoje eu falei com um aluno que a gente vai ter oportunidade de também discutir com um americano agora em outubro. Olha que oportunidade rica a gente tem de debater, discutir. Às vezes ficam um pouquinho tímidos, mas a Bárbara daqui a pouco vai falar, sabe? Ela começou o espanhol agora, mas a gente vai jogando assim, a gente precisa realmente ser ousado. Então que cada um agora passe a jogar aquela sementinha nos outros alunos, daquela vontade, poxa, eu preciso participar, eu tenho que participar, eu preciso conhecer um pouco mais, né? Então que a gente possa jogar essa sementinha com as pessoas que a gente convive. Como na escola somos quase 200 alunos, não, no espanhol não, porque o espanhol está bem recente, né? Mais no inglês. Mas a gente vai desenvolvendo, principalmente agora que o espanhol já passou a fazer parte da nossa matriz curricular, isso vem avançando e é muito interessante devido a essa imensidão que a gente tem aqui ao redor do Brasil e outros lugares também. Bom, obrigada. Vou passar para a Bárbara, que ela quer falar bastante em espanhol. Ela não tem vergonha. Gente, eu não quero falar espanhol, eu falo um pouquíssimo tempo, não falo muito bem, com vergonha de errar. Eu fiz muito tempo música, eu toco piano, e eu queria saber a sua inspiração sobre a cidade, né? Eu queria saber um pouco mais sobre a inspiração de vocês dois, em que vocês se inspiram. E eu queria também saber sobre o melhor horário para compor. Que eu sempre, à noite, eu acordava e era nessa hora que dava vontade de compor. Tinha o dia inteiro e logo à noite eu perdi o sono para poder compor. Eu queria saber um pouco mais disso. Perdón, a ver, te lo dijo. Sí, bien. Él ha dicho que quiere saber, porque estudia piano, a él le encanta estudiar piano, le encanta tocar. Y ¿cuál sería, ya que vosotros trabajáis con la música, cuál sería el momento de inspiración? Si es por la noche, si tiene un lugar específico, un momento específico para esto. ¿Bien? Bueno, la relación con el arte es una relación muy personal. Cada ser humano lo establece según el régimen de vida que tenga en su casa. Hay veces que los padres facilitan determinado horario y se establece un horario determinado en el caso de los niños jóvenes. Puede ser la planificación que cada uno se vaya haciendo en la vida o por casualidad se descubre un momento ideal, un contexto, un lugar ideal. Puede ser la casa de un amigo, puede ser su propia habitación. Yo les voy a contar en mi experiencia personal. En mi época de estudiante, yo estudiaba desde que amanecía hasta que me acostaba. De una manera u otra mi relación estaba con la música. O estudiando, después cuando fui mayorcita siendo alumna ayudante en la escuela, pero todo el tiempo, por la noche, si no tenía un lugar a donde ir, una exposición de artes plásticas, un concierto, un ciclo de cine, estaba estudiando música. La relación es permanente, de una manera u otra. Cuando empiezas a componer, a crear, igualmente es todo el tiempo, a cualquier hora puede surgir cualquier tipo de relación con la música, a cualquier hora. Sí recuerdo que en la época de estudiante, mientras más fresco uno estuviera, mejor se aprovechaba el tiempo. Ahora yo soy capaz de presionarme hasta de madrugada, a cualquier hora, después de mucho cansancio, porque tengo determinados compromisos de trabajo y tengo que terminar de lograr una meta. Pero en la época de estudiante, que uno tiene un horario muy estable, a las 8 de la mañana va para la escuela, al mediodía está almorzando y es todo muy regular, yo les recomiendo que se levanten más temprano para que tengan más tiempo para estudiar en la madrugada. Y después, cuando lleguen cansados de la escuela, estudien un poco más, pero fresquecitos. Les recomiendo que hagan ejercicio físico, para que estudiar arte, por lo menos para estudiar la música, hay que tener una fuerte preparación física. Hay veces que instrumento estudias el piano. Cada instrumento musical crea limitaciones físicas.
El piano desarrolla algunas limitaciones físicas, el violín otras. Cada instrumento crea problemas. Hay que hacer ejercicios que contrarresten esos problemas. Entonces hay que hacer ejercicios físicos también. Y en cuanto a estudiar a cualquier hora, la parte reproductiva del arte, que en la que estás ahora, de estudiar horas, de madrugada, es muy bueno, fresquecito. Pero ya la creación, cuando aparezca, aprovecha, siéntate y de una manera u otra trata de dejar constancia de eso. Si es un texto, escríbelo. Si puedes transcribirlo en una partitura, lo transcribes, si no te grabas y después lo transcribes en la partitura. Pero en cualquier momento, todo es muy relativo, muy diverso, muy personal, muy disfrutable. Mientras lo disfrutas a cualquier hora, te haces esclavo de esas mismas motivaciones. Puede ser que te descubras con una necesidad de escribir a la 1 de la mañana, a las 2 o a las 4 y termines amaneciendo, pero disfrútalo. Digamos que en mi caso voy a hacer la otra parte de lo que tiene que ver con la composición, de lo que recién decía la compañera. Yo te diría que la inspiración no todo el tiempo aparece. Sí es verdad que hay que trabajar mucho de distintos lugares para que esa inspiración, cuando aparezca, te encuentre preparada. Te diría que si te dedicas a la composición y a las letras y a la música, vivas todo lo que tengas ganas de vivir, que disfrutes cada momento de tu vida, que sufras todo lo que tengas que sufrir, que llores todo lo que tengas que llorar, que te abraces a todas las personas que tengas ganas de abrazarte, que no te guardes nada, porque seguramente te vas a guardar algo. Y todo eso puede ser una canción. El día que vos puedas transmitir las ganas de abrazar a alguien en una melodía, date por hecha. El virtuosismo es algo de lo que yo, de mi forma de ver, reniego. No me gusta. Joaquín Sabina, quizás, creo que sí, lo conocen, cantautor español. Una vez estando en un concierto, en una charla, luego de que hablara Joaquín Sabina, se levantó una persona que quería hablar y decía: yo soy guitarrista, yo toco la guitarra. Sabina dijo: bueno, ven. Y se puso a tocar, el guitarrista empezó. Maravilloso. Y Sabina le dijo: bueno, ahora hazme llorar. Ahora hazme llorar. Después del virtuosismo, ahora... El virtuosismo para algunos es algo primordial, para otros es algo que es una herramienta más. Por eso te digo, la otra parte de lo que es el trabajo es que vos en tu cotidianidad disfrutes de la vida y que eso en algún momento se va a poder plasmar en una canción. Todos tenemos herramientas distintas, algunos hablan del amor, otros hablan del dolor, otros hablan de distintas cosas, pero creo que lo mejor que te puede pasar como para ser un buen artista es ser una buena persona. Y eso es complicado de conseguir, no todos somos buenos. Nada. Eu tenho outra forma mais concreta de componer. Por exemplo, vocês sabem que existem os acordes. ¿Saben lo que son los acordes? Por ejemplo, do, solo. Esas son combinaciones que você puede ir combinando también. Y por ejemplo, la composición no tiene que ver con algo de cierta hora, no tiene que ver determinado momento, sino que de repente cuando estás con tu instrumento simplemente te pones a jugar. Por ejemplo, no sé, yo podría hacer esto. ¿Sí? ¿Te gusta? Y después puede ser. Después. ¿Sí? ¿Está bien? Después podría seguir.
Y ahí tengo una parte ya. Después puedo seguir con la otra. Inventas algo, jugando también. Esa es una forma así, jugando. También tienes otra forma que es más académica, que un acorde en la distancia de un intervalo, tú puedes, con una técnica, ciertas melodías, dorio, frigio, eolio, mixolidio, etcétera, que son unas estructuras, tú puedes ir moldeando. Pero yo simplemente hago una música y después hago una melodía. Así me pongo yo, y después yo podría decir: eu gosto muito de ficar aqui e compartir com vocês. Esa es la primera parte. Y después, para así caminar, puedes inventar cualquier cosa. Y ahí tú vas escribiendo, haciendo una letra. Esa es la forma, como informal, y en cualquier momento puede ser. Tú que tienes un piano, ¿no? No lo puedes andar trayendo a cualquier lado, ¿no? Tienes que estar ahí. Entonces puedes estar haciendo cualquier cosa y de repente está el piano ahí, no sé, estás haciendo otra cosa, de repente. Y después te vas, después vuelves con lo mismo y ya tienes una canción. Así de simple. Fácil, né? Fácil nada. Muito fácil. Vou passar para o Bolívar um minutinho. Pessoal, eu quero falar sobre a palavra, que algumas pessoas aqui sublinharam a importância dela, foi o caso principalmente da Arela, e de alguma forma o nosso trovador Gabo também salientou, mas na fala dele, uma outra coisa também importante me veio à mente, que é, e agora na prática o Felipe demonstrou, que muito mais importante do que qualquer técnica é o ser humano. Eu vou exemplificar com duas coisas de outras disciplinas, outras áreas. A primeira delas, o uso do computador, que hoje quase todos os professores no Brasil, conferencistas, etc., fazem uso, a meu ver, daquilo que até hoje eu pude ver e ouvir, um uso equivocado, limitado, empobrecedor em todos os sentidos. Qual seja, projetam a imagem daquilo que esquematizaram e se limitam praticamente a ler aquilo que está lá, que as pessoas todas estão lendo, ao invés de desenvolver cada item de uma forma mais adequada, como eu já vi no mesmo evento uma professora, uma socióloga, fazendo, duas sociólogas, uma brasileira e uma cubana. A brasileira fez isso de uma maneira medíocre, enquanto a cubana, e era da mesma geração, da mesma profissão, enquanto a brasileira se limitou praticamente a ler aquilo que estava lá projetado na parede, a cubana discorreu sobre cada item que ela colocou lá, que as pessoas estavam lendo, com uma propriedade de dar inveja. Eu não estou dizendo com isso que os brasileiros são inferiores aos cubanos. Não, por favor, não leve para esse lado. Não, estou apenas salientando uma questão: o mau uso da tecnologia, seja ele qual seja, se limita e se imagina que a tecnologia é mais importante do que o ser humano. Isso é equivocado. Hoje há uma quantidade enorme de escolas, os governos do Brasil, do Uruguai, da Argentina, do Chile, etc., estão dando computadores para muitas crianças. Ontem ainda o Gabo comentava comigo acerca disso. Ora, isso é empobrecedor. O que interessa é dar condições às nossas crianças de saber utilizar este instrumento maravilhoso que é o computador e outros. Por exemplo, a palavra. Isso é que nos interessa, isso é que nos enriquece. O computador é um instrumento a mais com
possibilidades quase ilimitadas. Agora, imaginar que colocar na mão de uma criança um computador é suficiente para educá-la, isso é de uma pobreza, de uma mediocridade, de uma burrice que não tem nome. Isso compromete a educação. O que nós precisamos fazer é instrumentalizar as nossas crianças, fazer com que elas saibam utilizar um computador e não simplesmente colocar na mão dela um computador. Ora, todos nós sabemos que as nossas escolas no Brasil inteiro não têm laboratório, não têm biblioteca, não têm quadras esportivas. É isso que nos interessa. Os professores recebem um salário ridículo, eu sou professor. Isso aí contribui apenas para manter as nossas crianças produzindo muito pouco, os nossos adolescentes, os nossos estudantes, produzindo muito pouco para que eles próprios possam superar as mazelas que nos acompanham desde os tempos coloniais. Precisamos valorizar a palavra. Eu, quando dou aula, não utilizo o computador. Se eu dou uma palestra, não utilizo o computador. Eu sei falar. É necessário salientar isso e com a ênfase que eu estou fazendo. Por quê? O ser humano, ele só se torna humano no contato com outros humanos. Há inúmeros casos, como é registrado num filme do François Truffaut, se eu não estou equivocado, se chamou O Garoto. Obrigado, Daniel. Veio lá do Rio de Janeiro, estudante de história, garoto inteligente, interessado. Veio me ajudar aqui, beleza? Obrigado, Daniel. O garoto selvagem. O menino selvagem. François Truffaut, procurem ver esse filme. Ali, isso baseado em fatos reais, final do século XVIII, na França, foi encontrado um garoto de aproximadamente 11 anos e um cientista adotou esse garoto, tentando ensiná-lo. Ele foi encontrado no mato, ele se criou entre lobos e se comportava como um lobo. Há inúmeros outros exemplos, como por exemplo, até aquele escritor colonialista inglês, Rudyard Kipling, no livro da Jungle, ele fala nisso também, até gerou um filme da Disney, uma fantasia, Mowgli, o Menino Lobo. Pois bem, aquilo ali não é fantasia, pura e simplesmente está baseado em fatos reais. Na Índia foram encontradas diversas crianças, num livro da editora Melhoramentos, há fotografias de algumas dessas crianças, que algumas delas chegaram a desenvolver pelos como os animais, e se comportavam como animais andando em 4 patas. Se nós não somos criados com outros seres humanos, nós não nos tornamos humanos. O ser humano é o único animal que não nasce como a sua espécie é na maioria. Um cavalo nasce e morre cavalo. Um peixe, a mesma coisa. Um passarinho também. Mas o ser humano, ele se torna humano no convívio com outros humanos. Por isso a importância da palavra. É o único. Qualquer dos livros sagrados de todas as religiões, eu não sou um homem religioso, eu sou um homem estudioso. Reconheço a importância de todas as religiões, incluindo aquelas que não têm livros sagrados. Nem todas têm. Algumas são religiões de povos ágrafos. E os povos ágrafos têm as suas formas de transmissão da cultura. De que forma? Através da palavra, através da oralidade. A cultura africana, por exemplo, é riquíssima nesse aspecto. E criminosamente as classes dominantes brasileiras têm omitido o ensino da história da África no nosso país. Isso é um crime contra todos nós, não só contra os descendentes de africanos. É um crime contra a nacionalidade brasileira, é um crime de lesa humanidade. Muito obrigado. Bom, eu acho que não tem mais o que se dizer, né? Enfim,
Eu só queria encerrar a nossa mesa com a colocação que eu ouvi de manhã, uma frase, e isso ficou durante todo o dia martelando na minha cabeça. O homem culto é um homem livre. Que nós possamos viver essa liberdade através da palavra. Boa tarde a todos e obrigada pela atenção. O projeto